Olá, beleza, galera, beleza? Pastor Wesley aí, ó, chegando para dar mais uma ênfase, fazendo aqui uma livezinha, vamos falar sobre Jesus aí, vamos pregar a palavra de Deus, que Deus tem inspirado para pregar e anunciar. Então, eu vou falar de alguns assuntos que têm acontecido aí, legal, e gostaria de ministrar uma palavra bonita. E hoje eu queria ministrar alguma coisa que vai ser colocado hoje em prática. Só sei que é coisa maravilhosa da parte dele. Vai ter alguns testemunhos para ser contado. Vamos aí ficar vendo a glória de Deus, a bênção de Deus. E olha só o que Deus vai dizer para nós aqui, exatamente hoje. Hoje vai ser top. Top, top, top mesmo. E hoje vai ter um conteúdo bem legal. E eu quero que vocês parem para prestar atenção, porque eu esperar mais gente vir na live aí, que o assunto que eu vou tratar hoje é de extrema importância, porque o que está acontecendo no nosso país, no nosso mundo, principalmente dentro do mundo evangélico, hoje eu vou ter palavras de Deus e Deus vai falar com a palavra dele hoje nesse vídeo aqui. Mas antes eu vou dar uns comentários, vou contar um testemunho. E Deus hoje falou comigo de uma coisa muito extraordinária. Algo que vai confrontar a tua vida, vai confrontar todos os teus atos, comportamento dentro de ti. Muitas pessoas vão ficar com o pecado nervoso dentro deles. Hoje a palavra de Deus vai mostrar qual é a tua situação com ele. Então, já está tudo pronto aqui para mim ministrar a palavra de Deus, já está tudo pronto para eu entregar a palavra de Deus. Vou formalizar ela com grande êxito, com grande excelência. Vou falar realmente de algo maravilhoso, algo lindo. Vou colocar... Hoje vai ser pregado só uma mensagem de Jeremias, capítulo 2, capítulo 1. E só para vocês entenderem o que Deus está falando para nosso tempo hoje. E Deus está falando de Israel de uma maneira muito grande. E hoje as pessoas estão confundindo igreja com pregação de palavra. Os ministérios hoje estão tudo doido, tudo maluco. A maioria está tudo despirocado da cabeça. Não digo todos, mas a grande maioria. É muita obra do Egito, é muita obra humana, muita firula. Então, eu vou começar com os testemunhos, algumas observações, crítica, e depois eu vou largar a palavra de Deus. E pode ter certeza, vai falar muito para todo mundo. A palavra de Deus diz assim, ó. Eu vou começar a ler para nós entender aqui, para mim eu poder chegar onde eu quero chegar. Então, nós vamos lá no livro de... Vamos começar ali pelo livro Romanos. Vamos começar por Romanos. E eu vou dar algumas ênfases. E eu quero que hoje vocês parem a Romanos 1,18. Vamos lá. A ira de Deus contra os sem fé. Aqui nós estamos falando de um povo que está fora da igreja. Não faz parte da igreja, do corpo de Cristo. Aí diz assim, por quê?
Do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e injustiça, porquanto que Deus se pode conhecer, nele se manifestou, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas obras, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se estende claramente, que se vê pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem sem desculpas, inesculpáveis. Então, o homem é inesculpável. Eu só vou entrar aqui um pouquinho num viés interessante e vou pular esse versículo. Eu vou pegar sobre esse versículo e sobre Jeremias 1. E eu quero ver, vocês vão ouvir a palavra de Deus e vocês vão dizer: olha, é muito legal, vamos lá, beleza? Deus tem algo para a tua vida. Porque diz assim: porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificam como Deus. Por que a maioria dessas pessoas, tendo conhecimento de Deus, ouvindo falar de Deus, não o glorificam? Eu vou explicar por quê. Nem lhe deram graça, antes seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato obscureceu. O que está dizendo aqui? A palavra já por si só já diz. Dizendo-se sábios, se tornaram loucos. Bom, eu vou pregar aqui sobre Jeremias 1 e sobre essa mensagem que eu estou lendo aqui, alguns salteados, e não vou muito sem delongas. Por quê? Que a gente vem, está aqui para pregar a palavra de Deus, está aqui para dizer o reino de Deus, a gente procura ter uma vida meio que exemplar, né? Que às vezes nem todo dia é dia de alegria, mas algo muito interessante para dizer. Bom, Deus colocou o evangelho dele, as boas novas, na vida daqueles que creem. Beleza. E aí, o povo lá fora fica chamando nós de perturbado, de louco, tá certo? De uns tempos para cá, as igrejas estão se tornando loucas, os escândalos estão aí. E tem um monte de irmãos youtubers revelando os falsos profetas no meio da irmandade. Beleza. E eu venho falar viés importante, coisas interessantes, que no mundo da magia negra, como eu já falei em vídeos antes, que uma bruxa não pode falar mal da outra, senão ela é morta. E eu vou ler uma coisa aqui que vai falar isso exatamente que eu estou falando, de morte. Então, ninguém pode falar mal do Exu, ninguém pode falar mal do Zé Pilintra, ninguém pode falar mal uma da bruxa, nenhuma bruxa da outra, senão elas mesmo matam essa outra bruxa que se rebelou, que está fazendo coisa errada, dentro do meio do ocultismo, certo? No meio do mundo dos bruxos. E o que está acontecendo? Hoje, o povo de Deus está escandalizando, sujando o nome de Deus com suas obras sujas, as suas injustiças, certo? Por exemplo, eu fui num lugar aí e o pastor falou para mim uma história muito louca. Por isso que eu estou pregando aqui essa palavra, porque as obras das pessoas estão deixando elas loucas, o pecado está deixando elas doidas, dormindo, estão sonolentas e estão viajando a maionese. Esse homem chegou para mim e disse assim, contando uma história dentro da igreja, dizendo que viu um cara com uma foto, batendo um vídeo, filmando um avião e deixando aquela fumaça fez não sei, ele deu um zoom no avião e o avião apareceu uma cor lá vermelha, outra amarela e soltou um negócio no ar. E o cara falou que uma semana depois ia dar vendavais, trovoadas, ia arrebentar toda a cidade. Aí veio a meteorologia, deu que ia chover muito, deu um temporal, arrebentou com toda Santa Catarina, enfim, ele contando. E eu vendo ele, ouvindo ele, vendo e ouvindo ele falar, dentro de mim, eu levantei a mão e disse, realmente,
quebrou muitas coisas. Eu estava lá em Dayal, quebrou tudo, o vento passou lá e aqui, quebrou tudo. Aí é o que eu digo, como é que um homem desse diz que Deus vem no sonho dele? Olha o escândalo onde está. Aonde vem no sonho dele, ele sonha com algo que Deus está revelando para ele, que precisa de 7 pessoas para fazer um jejum dentro da igreja. E ele falando todas essas coisas, eu tive que reportar ele e dizer, pastor, eu não chamo de pastor, chamo de um herege. Eu disse, pastor, o senhor tem comentado que está jejuando, fazendo isso, campanha após campanha. Beleza, e por que a igreja está vazia? Por que as pessoas não vêm buscar o reino de Deus dentro da coisa? Aí eu, inspirado por Deus, disse, bom, eu lá em Campos Novos, com alguns pastores que me questionaram, eu disse que eu sobreviveria e veria a glória de Deus na minha vida sem devolver esse dízimo que é profano. E riram da minha cara. Chamaram de louco, de herege? Pois é. Por que eu vou pegar isso? Porque a palavra que Deus vai falar, Deus vai falar. Ele vai dizer. O que está saindo da minha boca e o que vocês vão ouvir é diferente de todas as coisas que vocês já viram. E aí, o escândalo vem, porque como eu comentei agora, mas eu estou falando de um irmão que fez isso, mas eu não estou dando a pessoa para escandalizar ele. Eu não estou dizendo, vamos dizer, um ditado popular que diz, eu entrego o feitiço, mas não o feiticeiro. Por quê? Porque eu não quero escandalizar. Aquela obra, por eles mesmos, pelas próprias mãos deles, já está sendo destruída. Jogando o nome do Evangelho de Cristo na lama. Com essas visões, assim, meio subelicóptero. Outra coisa que está escandalizando muito, e eu tenho visto aí nas redes sociais, até algumas pessoas diz que acreditam mais na ufologia do que no livro de Apocalipse. E aí eu fico me perguntando, sendo eu um incrédulo, um indouto, um louco da cabeça, um cara que nunca ouviu falar de Jesus, ou ouviu falar de Jesus, tem um vizinho crente que tem uma vida dessa e essa linha de raciocínio e pensamento, eu não vou me converter. Eu vou ficar no Espiritismo. Porque lá no Espiritismo, eu não estou vivendo bem essas práticas que ele faz. E no livro de Jubileu, Deus fala também que lá o povo de Israel, o povo de Deus ia fazer o que era errado e o que não era povo dele ia fazer o que era certo. Por que Deus estava falando isso no livro de Jubileu? Agora, eu vou continuar lendo mais um pouquinho aqui e vou dar uma viajada na palavra de Deus para vocês verem que quem é errado é o povo que está lá fora, que faz dos homens de Deus, os que vivem a igreja de Deus, né, os baderneiros, rabugento, tudo isso, um monte de coisa por causa da má obra dos falsos pastores que se infiltram no meio do povo e vêm numa vida crescente, certo? Vão seguindo o sufismo cultural religioso. O que é o sufismo religioso? São linhas e ideologias que eles aprendem, são doutrinados a isso há muito tempo dentro de uma igreja. E olha só o que acontece. Portanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificam como Deus, nem lhe deram graça, antes seus discursos se desvaneceram, o seu coração se tornou insensato e ficou escuro. Dizendo-se sábios, se tornaram loucos. Quantos homens de Deus aí estão dizendo que são sábios e estão se tornando loucos? Hã? Aqui Deus está falando de 2 povos, o que serve e o que não serve. As suas obras, nós estamos falando de obras. E mudaram a glória de Deus, que era incorruptível, semelhança de homem, de imagem, já vem idolatria, corruptível de ave, quadrúpedes e répteis. Por isso também Deus o entregou à concupiscência, de seus corações e a imundícia para desonrarem seu próprio corpo entre si. Deus já deixou essa gente assim, certo?
Eu não tenho que julgar essas pessoas, o ser humano deles. Mas o pecado deles nós temos que confrontar. Nós temos que bater firme na cabeça deles. Beleza? Então, só vou aqui, já vou pular para o final dessa mensagem, que é o que me interessa. Pois estes mudaram a verdade de Deus em mentira, honrando e servindo a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Aí diz, para fechar com chave de ouro, porque Deus abandonou as paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram seu uso natural, no contrário à natureza. Semelhantemente, homem com homem, mulher com mulher, você já conhece esse trechinho aqui de 1 Romanos 27. Bom, eu vou parar aqui e vou para o final. Do final, eu vou pegar desmiuçar alguns conteúdos e vou contar um testemunho. Eu tenho um testemunho forte para contar aqui. E aí, eu fico me perguntando, o homossexual, eles querem ser daquele jeito, porque Deus já entregou eles estão com esse desejo, então eles que vão por esse caminho. Mas e contra as coisas de Deus, dos decretos de Deus que foi constituído para o homem, para o ser humano, e o ser humano agora quer ir contra esse decreto de criação, de plenitude, de glória, do ser irrepreensível, de um ser humano perfeito, da raça inabalável, da criação de Deus, do homem perfeito, cujo nós homens, nós seres humanos, somos a coroa da criação de Deus. E aí vem esses homens que são levados por seus desejos, suas paixões pecaminosas e acabam indo atrás de seus desejos e ainda confrontando, se levantando contra o Deus que colocou eles sobre essa face da terra, que por uma misericórdia deixa eles sozinhos, mas ainda pelo trabalho e o suor que eles conquistam, adquirem dinheiro. Conseguem comer, conseguem sobreviver. E existem alguns homossexuais, eu tiro o chapéu para eles, porque já lá no passado tem um bem famoso, já é falecido, Clodovil. O Clodovil é 100% concorda com a palavra que eu estou dizendo, porque também estou usando algumas palavras que ele diz aí na internet para todo mundo ver. Que querer trocar, querer inverter o que Deus fez, sendo eu querendo ser eu um homossexual, isso aí contra as coisas de Deus. Ele falou isso. Então, eu olhando esse homem que já não está no meio da humanidade, já está morto, eu fico perguntando para mim, e Deus falando comigo sobre isso. Essa gente, se não se reportarem, essas pessoas, porque elas não rejeitaram a graça, zombaram de Deus, fizeram todo tipo de coisa de Deus, não se engane. O que Deus vai falar sobre isso aqui, sobre todo o pecado da humanidade. Numa mensagem, todos vós hão de saber que há um Deus vivo, há um Deus que é amoroso, mas ele é um fogo consumidor. E ele vai consumir. Ele vai consumir. Não se engane. Porque como a palavra de Deus também ela é recitada e ela é dita, ela é proferida, então eu vou pegar só um pouquinho aqui de alguns versículos até chegar no final. O meu negócio é no final. E depois eu vou ministrar mais umas 4, 5 passagens. Eu quero lembrar algumas coisas para vocês. Vou contar o testemunho. Gente, Deus falou uma coisa hoje para mim, que eu fiquei assim maravilhado. E diz assim a palavra: estando cheio de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de invejas, homicídios, contentas, enganos, malignidade, sendo murmuradores, difamadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males,
desobediente a pais e mães, imersos, infiéis no contrato, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. Aqui que é o foco. Aos quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, são dignos. Não somente os que fazem, mas também os que agradam, os que fazem, quer dizer, os que concordam. Então preste atenção, preste atenção. Vou falar no modo geral. Duas coisas separadas, igreja fiel e igreja infiel. Povo santo e o povo que é infiel vai ser contado igual. Existe uma classe de crente que eu não posso chamar eles de crente. Eles se converteram ao cristianismo, eles saíram do monturo, Deus fez milagre na vida dele, transformaram a vida dele. Mas como diz lá em Tiago 4, que suas mentes foram dominadas por espírito e doutrinas de demônios. Ao longo da sua jornada dentro das congregações, dentro daquela religião, aquela onde ele professava aquela fé, a fé em Cristo lá dentro. E lá começou a subir, a reinar, a crescer dentro daquele ministério. E o que aconteceu? Se tornou um bode fedido, catinguento, que está trazendo caos, alaridos, falácias. E aí eu fico me perguntando, ou dizendo, ou vendo os decretos de Deus sobre eles. Não se engane, como todo aquele filho do Belial, aquele filho do diabo que rejeita Cristo até o último momento de sua morte, você, se não mudar de vida, você que é cristão e está fazendo coisa errada dentro das congregações por causa do Faimery, please, vai cair. Vai cair. E vai cair feio. Aliás, como diz a palavra de Deus, eu transformo as bênçãos desse sacerdote em maldição. Aliás, já estão amaldiçoadas. Ponto. Outra coisa interessante. A nação brasileira e as nações que estão se levantando contra Deus, na vida da igreja dele, matando os santos dele, matando os filhos de Deus. Quer dizer, hoje é lícito falar do que não presta, mas é maldito falar de Jesus. Somos agredidos, somos maltratados. Por quê? Sendo que nós, a igreja fiel, não é infiel, certo? Não os desviados, não os loucos, inconsequentes. A ovelha que é lavada, remida pelo sangue do Cordeiro, ao qual aquela ora, aquela que está na presença, aquela que está se fortificando, aquela que está, mesmo em meio às guerras e defeitos e pecados cometidos no seu dia, no seu ano, há uma santa ceia, sempre está examinando a si próprio e corrigindo sua vida, diante de Deus e dos homens. E o que acontece? O que acontece? Ficam nos perseguindo, nos maltratando, não dando atento à nossa conversa. Se Deus disse para nós, ide por todo mundo e pregai o meu evangelho a toda criatura, e aí a gente vai e anuncia como um bom entendedor da palavra de Deus, chega lá por amor àquela pessoa que está no pecado. E um viés interessante aqui para alguns irmãos aí, e entender o que eu estou falando, que, gente, quando você vai lá na vida de um macumbeiro, de um viciado, ou de uma pessoa que nunca foi evangélico, vamos dizer assim, o pagão, o gentio lá fora, o que acontece? Quem entrou primeiro naquela casa, que fez morada na mente dele, não foi Jesus. A criatura foi Jesus. Mas o interior que domina a mente dele não é o fôlego de Deus que está dentro dele, que está fazendo ele caminhar, comer, andar, trabalhar, sobreviver, respirar esse fôlego de vida sobre a face da terra. Nós estamos falando de obras e condutas dentro da mente dele. Quem dirige a mente dele? Esse cara
está dominado por uma obra chamada Satanás. Satanás chegou lá primeiro. Aí vem a gente levar o evangelho para tentar salvar aquela pessoa por causa do amor de Cristo por ela na cruz. E o que acontece? É óbvio que os demônios que estão dominando aquela mente, os parasitas, não vão deixar. Eles não vão ficar de braços cruzados se tu não tiver autoridade. Se tu não jogar a sementinha no momento certo, em hora certa, em momento oportuno. E te digo mais. A igreja fiel, ela está lutando, orando, buscando. Ela está num corpo só, gemendo nos quatro cantos desse país. Nos quatro cantos desse país. Aí para pensar. Nós temos um Deus que vai falar muito. Nós temos um Deus que está o tempo inteiro, por sua palavra, mais de 4, 5 mil anos falando com os seres humanos. E os seres humanos estão cada dia mais voltados por suas próprias opiniões. E uma das coisas que Deus indaga nessa minha fala, na minha conversa aqui, inspirada por ele tem dito: Wesley, meu servo, a tua nação, o teu povo, tem me colocado, tanto como eu, como vocês. Ó, descolou da parede aí, o inimigo está nervoso, está brincando. Tem me colocado eu e os meus profetas no banco de réu. O dia que eu lançar a minha ira sobre a tua nação, ela não pode mais parar. E ela não vai parar se ela vir. Deus está dando tempo para essa nação se arrepender. Para que as pessoas entendam o bom juízo, o bom siso, de entender que não deve mais seguir pelo caminho de coisas maravilhosas. Porque muita gente, Deus é amor, tudo falando de Deus é amor. Não se engane. Se Deus é amor, por que veio pandemia no mundo inteiro? Se Deus é amor, se Jesus Cristo é o amor, como todo mundo está dizendo, por que o castigo dele está vindo sobre todos os seres humanos? Se Deus é amor, por que Jesus Cristo falou que haveria tempo de apostasia? O amor se esfriaria. E será que é porque eu estou careca? Se Deus está dizendo o tempo inteiro que ele vai passar com o sopro dele, vai passar com a mão dele, e as pragas do Egito vão vir sobre nós no nosso presente e posteriormente no presente dos nossos filhos e netos, e essa nação está assim se tornando a maioria igreja infiel, achando que seus sacerdotes que só querem o Fire Me Here Please, aqueles pastores que comem, oprimem de todas as ovelhas do povo infiel, por causa de suborno, roubo, corrupção no meio do povo, Deus está vendo tudo isso. Não se engane. Não se engane. Se eu errar contra o meu Deus diante dos homens por causa do dinheiro, por eu me corromper e eu não trabalhar, tem pastor que fica dizendo aí, eu estou morrendo de fome. Não é trabalho que tu não passa com fome, tio. Mas eu estou dependendo da obra. Que obra? A obra de Deus disse ide por todo mundo, não abrir igreja. Ide por todo mundo. A igreja está ali, mas como a igreja se corrompeu nos últimos 45 anos para cá, abandona, tio. Paulo em Gálatas já sofria isso. Entendeu? Paulo já deixou muitos conselhos para que nós seguimos os exemplos dele, desde lá da igreja de Corintos, lá de Atos dos Apóstolos 2 para cá. Olha como morreram os mártires de Jesus. E não é diferente. Olha aí os mártires de Jesus morrendo nos países que não aceitam Jesus. Leva uma bala na cabeça. Tanto mulher, criança, todo mundo. A tribulação para essa gente já chegou. Agora, a nossa nação, presta atenção. A nossa nação, hoje, nós temos a esposa de um presidente que é evangélico, que serve ao Deus, que está se tornando igreja, que é uma igreja fiel. E aí fica um bando de pessoas patriotas. Vocês são... O povo brasileiro dessa igreja infiel é tudo louco da cabeça. Deve estar comendo, sei lá, cara, deve estar queimando bosta de vaca e cheirando a merda da vaca.
Porque não tem como deixar de andar pelo caminho lindo, pelo caminho maravilhoso. Para a igreja infiel estar perseguindo por causa de como o Brasil copia o pecado de Israel. Como o Brasil, o povo, a nação brasileira copia o pecado invejoso. Israel pecou contra Deus a vida inteira. As nações do mundo inteiro, vou falar da nossa nação, exatamente copiam o pecado de Israel. Nós não devemos seguir o mau conselho de Israel. Nós temos que ter um conselho para que nós temos que ser luz nessa nação. Sal dessa nação. Sal dessa terra. E como eu posso me tornar um réu, eu e o meu Deus, e os mártires de Deus, a noiva de Cristo, nos bancos dos réus, junto com o nosso Deus, sendo que a nossa nação está pensando que é quem? Eu não vou ficar aqui falando uma língua estranha, que parece, não sei de onde tirar aquela língua, lobisomem, mas Deus também já me deu uma revelação sobre isso, lendo a palavra de Deus. E eu lá numa revenda de carro, Deus me mostrou, meu filho, tudo isso não pertence ao meu reino. Pedisses provas e eu te mostrei que não pertence toda essa falácia dessa língua que eles falam dentro das suas casas de orações. Isso não vem do meu proceder. Não vem do meu reino. Uma nação linda, colocando o meu Deus e a igreja de Cristo no banco dos réus. Quem vocês pensam que são? Que nação é essa que briga entre si, que o seu povo se tornou inimigo da sua própria gente? Temos que seguir exemplos de algumas nações que não aceitam outras culturas dentro da deles, para não desviar, para não tirar a cultura do povo, para não perder as raízes. E olha o que os portugueses trouxeram com a liturgia maçônica. Meu Deus do céu! Deus está dizendo o tempo inteiro que eu sou amor, eu sou misericórdia, eu sou o doador de glória, doador de bênção, doador de dons, de bem-aventurança no meio dessa nação brasileira. E o que acontece? Querem me colocar num banco de réu, diz o Senhor. E me estabelece ainda leis e como eu devo me comportar diante da nação que eu estabeleci para que vós viveis. Eu sendo o Deus, o Eterno, o Cristo. Que se não fosse porque o amor, o meu pai viu graça nessa gente, na criação dele, tu acha, brasileiro, que vocês estariam aqui? Sodoma e Gomorra morreram, mas vocês estão pior do que elas. Suas primas, seus vizinhos estão morrendo. Breve será o teu dia. Teu dia está chegando para a nação brasileira. Se vocês não tirarem o povo de Deus, os mártires de Deus, do banco dos réus, e vocês irem para o banco do réu, para que vocês sejam julgados pelo Evangelho de Cristo, para que vos liberte, para que seja uma nação nova, uma criatura nova dentro de uma nação linda e maravilhosa, você vai definhar como os países ao redor de ti, nação brasileira. Qual é o salário do pecado? Não é o que diz aqui? São dignos de morte. A morte é o salário do pecado, carnal e espiritual. Toda nação que ela é morta, Deus vem, dizima ela, leva ela no Rio Jordão, afunda ela nas fezes, na merda, no lodo,
ponto de não ter comida, de não ter nada para ela comer, a não ser a própria carne um do outro. E se essas nações morrerem, muitos morrerem assim, que não pedirem misericórdia, qual seria a íntegra delas, o fim delas, o caráter dela, o ser delas? Deus está indignado com o Brasil. A começar pelos líderes, criando leis injustas, fazendo que os seres humanos passem necessidade, passem agonia, uma opressão, porque os nossos juízes se tornaram corruptos. Há uma briga por poderes, por dinheiro, que é a raiz de todos os males. Não é santo dinheiro. Esses homens são loucos, criaram uma moeda, porque Israel lá atrás estava pedindo um rei para Moisés, para o povo lá, estava pedindo um rei, e Deus falou para ele: não, eu não quero dar um rei para eles, eu sou o rei deles. Afinal de contas, Moisés, não é, esse povo não quer. Esse povo não quer que eu seja o Deus dele. Mas querem um rei, eu vou dar um rei. Dê um rei para eles. E depois que esses reis vieram sobre a face da humanidade, de todas as nações, olha como é que está. Trouxeram caos. Me diga qual é a nação hoje que não está caída. A nação cujo o seu rei, cujo o seu presidente não está passando o pão que o diabo amassou. Não se engane, os poderosos deste mundo cairão mais rápido do que o que não tem para comer. Porque os pequenos já estão com o pé no chão, mas os grandes vão cair. Os grandes vão definhar. Eu não consigo olhar mais para a palavra de Deus e ver que ela não vai se cumprir na nossa nação. Aí nós temos um rei que vai pela ideologia do rei Davi. Aí ele tem uma esposa que anuncia o reino de Deus publicamente nesta nação. Não estou puxando saco de político, não. Eu não voto, faz 6 anos que eu não voto. Mas eu sou pela justiça, eu sou pelo bom senso, eu sou pelo discernimento das coisas. E aí, o mundo virtual acha ela, porque ela é a periquita do governo, porque estava de verde. Não se engane. Estão colocando a igreja de Deus no banco de réus junto com Deus. Uma coisa importante que eu tenho que falar. Deus está dando tempo. Deus está deixando nós ir pelos desejos do nosso coração. Deus está entregando a nação brasileira ao ermo. A maioria do povo brasileiro, se está dizendo: nós somos sábios, nós vamos pela nossa força. Sabe o que o Senhor está dizendo para essa nação? Quero ver até onde eles vão. Eu quero ver até onde eles vão. Será que realmente eles vão conseguir vencer? Confiar em alguma rocha? Ou talvez levantaram aqueles deuses tipo Cristo Redentor, vão lá, beijam os pés daquele Deus, talvez andaram com essa tal de a minha mãe, que dizem que é minha mãe, a Maria, estavam beijando a Maria. O que a Maria poderia, aquela estátua poderia, aquela ídolo imagem poderia fazer agora para a nossa nação? Por que ela não intercede por nós? Por que ela não intercede por nós? Por que os deuses da nossa nação não intercedem? Os deuses pagãos não falam para Deus e contar nossos lamentos, os nossos pecados? Porque se os nossos pecados podem ser
a ter um intermediário de madeira, de pau, por que que então esses deuses desse mundo não vão ajudar o nosso governador, não vão profetizar a bênção, não vão trazer a glória de Deus para os nossos governantes, para administrar o nosso país, porque a palavra de Deus diz: o homem que governa bem o seu país, o povo fica feliz. O povo é feliz. Um, um homem que governa uma cidade com Deus vale muito mais do que 5. Então as pessoas estão deixando de entender a grandiosidade da palavra de Deus, que Deus ele é amor, sim, ele é amor no literal, no literário, mas ele é amor também no espiritual, mas ele também é um fogo consumidor, e ele está dizendo: eu amo também a nação brasileira, como também eu amo Israel, como todas as nações desse mundo, porque foi eu que estabeleci. Ide por todo mundo, cresceis e multiplicai, foi o que ele disse. Mas há uma coisa muito importante. Não sou eu que vou falar, eu vou botar Deus falar pessoalmente aqui. Agora eu vou contar o meu testemunho do que aconteceu hoje para mim. Hoje Deus arrebatou os meus instintos e disse para mim: meu filho, coma até tu não aguentar mais hoje. Coma muito. Eu levantei da minha cama, fui levar minha esposa no serviço, sentei numa padaria, comecei a comer. Era 4 horas da tarde e não aguentava mais de tanto que eu comi. Mas comi mesmo. Quando eu estava sentado, eu parei um pouquinho de polir o carro ali no Rio Maina, Deus falou para mim assim: meu filho, lembra que eu te pedi para te comer bastante? Eu disse: sim, lembro, meu Senhor. Pois é, a tua barriga está cheia de comida. Quem me dera se o teu corpo tivesse cheio de mim. Aí eu não posso falar contra isso, eu não tenho argumento contra uma palavra dessa. Porque eu também comento erros, eu sou um profeta de boca suja. Eu sou rompante, eu tenho nervosismo, eu tenho os rompantes, eu estouro. Eu não tenho muita paciência para muita coisa. Entendeu? Então, eu sou uma pessoa que manca às vezes no meu pé no meu dia. E quando Deus falou essa maravilha dessa palavra para mim, mandou eu comer demais, e disse para mim que eu deveria estar mais cheio dele do que a comida que me alimenta, da comida que perece. Como eu não poderia olhar para ele e ver a grandeza de um Deus que está dizendo o tempo inteiro no meu ouvido? Hoje eu fiquei 8 horas ouvindo a palavra de Deus, e ele dizendo: meu filho, de tudo isso eu tenho estabelecido sobre a tua nação, mas eles não querem me entender. Eles falam tanto que Deus é amor, e por que que eles não aceitam o meu amor? Por que que são lares divididos, famílias inteiras se dissipando? Homens casados deixando suas esposas para se inflamarem em desejos sexuais com outro homem, mulheres também fazendo a mesma coisa. O meu povo saindo e indo para a lama, se tornando uma Laodiceia, como nós já vivemos uma Laodiceia, com suas obras. Deus está falando para o tempo inteiro: nós estamos seguros no conforto de nossa casa. Choveu agora, eu não molhei o meu corpo, eu não passei frio, porque eu tenho um cobertor para me agasalhar. E o Senhor está dizendo o tempo inteiro: a nação brasileira é rica, se tornou uma Laodiceia, poderosa, até mais do que a Babilônia. Mas eu digo, essa nação está cheia da obra do Egito. E eu tenho me desagradado um monte. Quando faltar a comida, quando vir o frio e vocês não tiverem agasalho nem comida, vocês se lembrarão do que os meus servos e servas estiveram falando sobre os 4 cantos, o que a minha igreja tem anunciado, porque eu tenho levado, porque eu falo na boca dos meus servos e servas. Então, Deus está dizendo, e eu vou colocar agora um pouquinho do que Deus vai fazer com todas as nações do mundo, em particular a minha nação, porque rejeitou a Deus,
correu atrás de deuses estranhos, idolatria, todo quanto é tipo de deuses. E sabe qual é a moral da história? Dói no coração. Porque um país tão lindo, tanta riqueza, tanta fartura, uma terra de que mana leite e mel, e ainda um povo se devorando, tanto a igreja infiel como os gentios pagãos dessa nação se devorando por carne, por animais, por carros, coisas materiais, por vaidades, por status. Presta atenção no que Deus vai dizer para vocês. É Ele que vai falar, não é eu. Sua boca. Você viu o que eu fiz? Dei a você uma tarefa a ser realizada entre nações e governos, num dia marcado no calendário. Sua missão é arrancar e destruir, despedaçar e demolir, e depois começar de novo, construindo e plantando. A mensagem do Eterno veio a mim. O que você está vendo, Jeremias? Respondi. Uma vara de amendoeira que se move. E o Eterno disse: você tem boa visão. Também estou me movendo para estar com você. Farei que toda palavra que eu falar a você se cumpra. A mensagem do Eterno veio de novo a mim. E agora, o que você está vendo? Eu disse: vejo uma panela no fogo, inclinada na nossa direção. Então o Eterno me disse: o desastre será derramado do norte sobre todos os que vivem nesta terra. Preste atenção. Estou chamando todos os reis do norte. É o decreto do Eterno. Eles virão e armarão seu quartel-general diante das portas de Jerusalém, diante dos muros da cidade, diante das vilas de Judá. E pronunciarei minha sentença sobre o povo de Judá por ter me abandonado. Que tristeza! E por correr atrás de outros deuses com suas ofertas, adorando pedaços de pau que esculpiram, pedras que pintaram. Mas você fique de pé e de prontidão. Levante-se e faça sua parte. Diga exatamente o que eu ordenar. Não retroceda. Do contrário, será afastado da missão. Preste atenção enquanto o preparo para a tarefa. Eu o farei invencível como uma fortaleza, firme como uma coluna de ferro, sólido como uma muralha. Você é um sistema de defesa de um homem só contra a cultura vigente, contra os reis e príncipes de Judá, contra os sacerdotes e líderes locais. Eles vão lutar contra você, mas não vão nem arranhá-lo. Eu defenderei você em cada minuto de luta. É o decreto do Eterno. Jeremias, capítulo 2. A mensagem do Eterno veio a mim. Dizia o seguinte: saia às ruas e grite para Jerusalém. Mensagem de Deus. Lembro-me de como você era fiel na mocidade, do nosso amor de recém-casados. Você foi fiel a mim naqueles anos de deserto. Aguentou firme comigo por todos aqueles lugares difíceis. Israel foi a escolha santa do Eterno, a parte seleta da colheita. Qualquer um que ousasse tocar nele, logo se arrependia. Era o decreto do Eterno. Ouça a mensagem do Eterno, casa de Jacó. Sim, você, casa de Israel. Mensagem do Eterno. Que defeito seus pais acharam em mim? Por que se afastaram tanto de mim? Por que foram atrás de ídolos do pau oco, tornando-se vazios e ocos vocês mesmos? Nunca ocorreu a ninguém perguntar: onde está o Eterno, o Deus que nos tirou do Egito, que cuidou de nós na alegria e na desgraça, naqueles anos terríveis de deserto ressecado e de vales da morte, numa terra da qual ninguém saía vivo, naquela região cruel e inóspita? Eu os levei a uma terra que é um jardim, onde puderam saborear as frutas mais suculentas.
Mas vocês, no maior descaso, poluíram minha terra, entulharam e profanaram minha querida terra. O sacerdote nunca pensou em perguntar: onde está Deus? Os líderes religiosos não sabiam nada sobre mim. Os governantes me desprezaram. Os profetas pregaram o Deus Baal e seguiram ilusões de ídolos do pau oco e esquemas inúteis de deuses vazios. Por causa disso, estou processando vocês. Decreto do Eterno. Apresentei denúncia contra vocês e contra seus filhos e netos. Olhem em volta. Vocês alguma vez já viram algo parecido? Naveguem até as ilhas do Ocidente e olhem. Viajem ao deserto de Quedar e observem. Olhem atentamente. Alguma vez já aconteceu de uma nação trocar seus deuses por objetos inúteis que nem deuses são? Mas meu povo trocou minha glória por ilusões de ídolos do pau oco e esquemas inúteis de deuses vazios. Fiquem alarmados, céus, diante dessa loucura que estão vendo. Levantem os braços dizendo: não acredito. Isso não pode estar acontecendo. É o decreto do Eterno. Meu povo cometeu um pecado duplo. Eles me abandonaram. Eu, a fonte de água fresca. Depois cavaram cisternas que vazam, que parecem verdadeiras peneiras. Israel não é um servo conceituado, nascido numa família nobre. Como então acabou como um pedaço de carne, disputado por leões que rosnam e rugem? Nada sobrou de Israel. Apenas uns poucos ossos. Suas cidades estão entulhadas e desertas. Os egípcios de Mênfis e Táfnis quebraram o crânio de vocês. E por que acham que tudo isso aconteceu? Não foi porque vocês ousaram se afastar de seu Deus, quando ele os conduzia pelo caminho certo. E agora, o que vocês acham que vão ganhar com sua ida ao Egito? Talvez um refresco nas águas do Nilo? Ou que acham que vão ganhar com a viagem à Assíria? Talvez um refresco nas águas do Eufrates? Vocês vão quebrar a cara e levar uma bela surra. Vocês pagarão caro por essa deslealdade. Olhem bem para o que fizeram. Vejam os resultados. Será que valeu a pena abandonar seu Deus? É o decreto do Eterno, o Senhor dos exércitos de anjos. Há muito tempo você quebrou o jugo, deixou de lado todas as restrições e disse: não vou me submeter. E resolveu ir embora. Foi atrás de todo lugar de orgia religiosa que encontrou pelo caminho, como uma prostituta comum. Você era uma videira seleta que plantei, escolhida e de linhagem pura. E olhem em que você se transformou. Uma planta degenerada, que nem lembra uma videira. Lave-se. Pode usar creolina. Esfregue-se até ficar em carne viva. A graxa do pecado não sai. Não consigo nem olhar para você. É o decreto do Eterno, o decreto do Senhor. Como você ousa me dizer? As manchas não são de pecado. Nunca fui atrás dos ídolos eróticos de Baal. Veja os rastros que você deixou no vale. Como explica o que ficou marcado no pó do deserto? Pegadas de camelo no calor em várias direções. Pegadas de uma jumenta selvagem no cio, farejando o vento em busca de sexo. Quem poderia segurar o seu descontrole na sua busca desenfreada e devassa por sexo insaciável, indiscriminada, promíscua? Acalme-se. Respire fundo. Por que tanta pressa? Por que se cansar à toa? Afinal, o que você está buscando? Mas você diz: não consigo fazer diferente.
Sou viciado em deuses estrangeiros. Não consigo parar. Assim como o ladrão fica envergonhado, mas apenas quando é pego, o povo de Israel está envergonhado, flagrado com seus reis e príncipes, seus sacerdotes e profetas. Eles vão a uma árvore e dizem, meu pai. Pegam uma pedra e dizem, minha mãe, você me gerou. Eu só consigo vê-los de costas. Eles nunca me olham no rosto. Mas quando as coisas vão mal, eles vêm correndo, clamando, levanta-te, salva-nos. Por que não recorrem aos deuses que fabricaram e de quem gostam tanto? Vão lá acordá-los. Eles que salvem vocês do aperto. Judá, você tem mais deuses do que pode administrar. O que vocês têm contra mim para fugirem desse jeito, a fim de garantir independência? É o decreto do Eterno. Desperdicei meu tempo educando seus filhos. Eles não me deram atenção. Ignoraram minha disciplina. E vocês se livraram dos mensageiros de Deus, tratando-os como lixo e varrendo-os para longe. Que geração terrível! Como vocês chegaram a este ponto? Não falei para vocês? Não mandei advertências? Por acaso abandonei vocês? Pareço uma rua sem saída? Por que meu povo diz? Já vai tarde. A partir de agora estamos por nossa conta. Nenhuma jovem esquece as joias. Esquece? Nenhuma noiva esquece o véu. Esquece? Mas meu povo me esquece. Dia após dia, eles nem pensam em mim. Vocês foram de fato impressionantes para tentar aproveitar a vida. Vocês fundaram escolas de pecado e cursos de pós-graduação no mal. E agora estão enviando os graduados com roupas de formatura. Só que as roupas estão manchadas com o sangue das suas vítimas. Todo esse sangue incrimina vocês. Vocês feriram muita gente para chegar onde estão. E ainda assim têm a coragem de dizer, mas eu não fiz nada. Deus não se importa. Afinal, Ele não me castigou. Não olhem agora, mas o castigo está a caminho, na direção de vocês que dizem, mas eu não fiz nada. Vocês pensam que é pouca coisa iniciar um novo projeto de pecado depois que o primeiro falha? Mas o Egito vai deixar vocês em maus lençóis, da mesma forma que fez a Assíria. Por que vocês vão sair dali de mãos abanando? Eu, o Eterno, pus na lista negra aqueles em quem vocês confiaram. Não darei a vocês nenhuma ajuda, por menor que seja. Jeremias, capítulo 3. A mensagem do Eterno veio a mim dizendo o seguinte. Bom, e como eu sempre disse, como Deus tem falado o tempo inteiro, não precisa nem falar muita coisa. Como é que eu sou uma nação que imita Israel e seus pecados, suas desobediências? O que Deus estava falando era muito lindo. O que Deus está dizendo que vai acontecer com o nosso país. As nações que se rebelaram, que copiaram, seguiram os caminhos dos assírios, do povo cita, dos bárbaros germanos lá do passado. Gente, será que ninguém na nossa nação não vai acordar? Será que a nossa nação vai precisar passar por mais pragas ainda? Para que as pessoas possam entender que temos que entregar a nossa vida, a nossa nação na mão de Deus para valer? Nós não estamos falando de socialismo. Estou falando de ter um rei, chama o Cristo, o nosso Deus, o que governa a nossa vida. O que faz poderes, sinais, ele faz qualquer coisa, ele faz o sol parar.
se essa nação nos entender, e ele livra toda essa nação de tudo isso. Podemos passar pela aflição nessa nação, mas Deus, ele promete tudo isso. Se lermos a palavra inteira, e se nós olharmos como eu hoje meditei em 2 livros da Bíblia, fiquei 10 horas quase escutando toda a palavra de Deus em áudio no meu ouvido, não tem como o Tio não chorar. Não tem como o Tio dizer assim, ó, não vai dar, não, já deu, eu sou vencedor. Não preciso nem ir para uma igreja, nem estar lá adorando a Deus com os irmãos, nada, não preciso nada disso. Eu só ouvindo a palavra de Deus, ela me diz, se a tua nação se orar, se humilhar, jejuar e chegar até a mim, toda arrependida, ou se curvar diante de mim, as coisas acontecem. Deus responde, Deus nos livra. Hoje que conseguimos, na história do nosso país, ter uma mulher que é esposa de um presidente que anuncia o Deus que eu estou falando aqui, o Cristo, aí fica todo mundo contra, por quê? Porque são pessoas que já foram dominadas pelas obras do Egito. A Babilônia já faz parte de suas vidas. Tanto que criaram as grandes Babilônias sobre esta nação. Quantas Babilônias tens aqui na nossa nação? Pode contar. Mas Deus está dizendo o tempo inteiro que o dia do castigo está vindo. Deus já citou os decretos dele. Já deu os decretos dele para os profetas. Os verdadeiros povo da igreja. A igreja de Deus vai julgar essa nação, vai julgar o pecado dessa nação. Por causa que se levantaram e se revoltaram contra Deus e seguiram a outros deuses, estão fazendo do povo de Deus a noiva de Cristo e o servo de Deus e serva de Deus, colocando eles no banco do réu e testificando Deus no banco do réu, sendo ele o causador de tudo isso? Não. A nossa desobediência, a nossa rejeição, nós vamos ser castigados porque rejeitamos a graça. Por isso é que nós temos que entender a grandeza da palavra de Deus. Eu tenho uma experiência que eu vivi agora esses tempos, e hoje eu tenho vivido isso todo dia, mas eu tenho visto isso com muita frequência. Pessoas que estão bem com dinheiro, estão achando que o dinheiro, a vida que elas têm, estão dando estrutura, mas vai cair. Vai cair. Porque quando ela entender que ela não tem mais nada, ou o filho dela vai viver usufruindo do que o pai deixou, a herança, e depois acabar tudo, vir o ladrão, vir os assírios e roubar, já era, meu irmão. E Deus está falando, vai vir do norte. Jeremias inteiro é profecia. Ezequiel é profecia, do começo ao fim. Os 5 livros do Pentateuco falam tudo o que vai acontecer. E o povo não está entendendo. Não está entendendo. Não está entendendo. A nação brasileira está tão perturbada com a internet. Eu não vejo ninguém falar o que eu estou falando aqui. Que Deus está anunciando, Deus está falando, Deus está chegando, Deus está vindo. As pessoas não querem dar ouvido, estão brincando com Cristo, estão zombando dele com seus pecados, com seus ídolos, com as suas idolatrias. As festas religiosas, Deus não está nela. Deus não está nessa palhaçada aí, nesse sufismo religioso. Deus não está nisso. Ele mesmo fala isso na palavra dele. E aí as famílias estão sendo dilaceradas porque está seguindo a um falso pastor. Está seguindo um falso amigo. Está seguindo um falso conselho.
Eu fiz uma pergunta para Deus, não sei se foi ontem, mas eu sempre tenho falado isso para mim. Eu tenho um amigo meu, não vou falar o nome dele, só se ele me autorizar. Ele foi muito tempo obreiro de uma igreja, desse ministério aí, e eu sempre dizia para ele, cara, eu não dependo de igreja para ver a glória de Deus na minha vida. E eu não dependo de igreja para isso, para aquilo, para aquilo, e fui falando. E ele sempre foi contra comigo. Não, estou errado, estou errado. Hoje, ele disse, ele já falou, hoje, tu tem razão. Ele diz, profeta, porque Deus está me usando mais aqui fora do que dentro da igreja. Eu estou sendo mais abençoado fora da igreja do que dentro da igreja. Mas eu estou lá. Não larga, não abandona a oração, uma vida de leitura com Deus, a palavra de Deus. Não larga ela, estuda ela, come ela. Coloca Deus, Cristo na tua vida acima de tudo. Independente que A ou B fale, por mais que a tua família se levante contra ti, por mais que os teus amigos virem as costas para ti, por mais que o inferno, a cidade inteira se levante contra ti, não vire as costas para Deus. Não vire as costas para Deus. Passa o que tu passar. Eu disse, se tu errar, faça a Santa Ceia. Peça perdão para Deus antes do pôr do sol. Se tu magoar alguém, faz aquilo que Deus te ensina pela palavra. Segue que tudo deu certo. Tudo fará de ti certo. Tudo fará que até a tua família se seguir e te obedecer. Sim, tudo dará certo. Eu vou contar uma história para vocês da minha vida. Eu andei descobrindo coisas no meu casamento, na minha vida conjugal, antes de Deus e depois de Deus. Antes de Deus era uma vida de busca de sexo, felicidade, aventura, palhaçada, num mundo que não tinha Deus. Mas depois que eu encontrei Jesus na minha vida, dois casamentos importantes. O casamento que eu tive com a mãe dos meus filhos, há 20, quase 30 anos atrás, não considero aquilo um casamento abençoado por Deus. Por quê? Porque a dureza do nosso coração naquela época, a imaturidade, então, né? E eu fui muito humilhado porque eu era pobre e ela vinha de uma família mais ou menos mequetrefe. Entendeu? Então, financeiramente. Então, beleza. Então, aquele casamento com a mãe dos meus filhos eu não considero um casamento, eu considero uma vida pecaminosa, um casamento pecaminoso, que gerou dois filhos lindos, maravilhosos. Tudo bem, as coisas mais lindas estão lá. Mas, depois que eu casei com duas mulheres que serviam a Deus, eu pude perceber que a vida com Deus é como um casamento. A gente vai olhando, consertando ali, arrumando aqui, moldando ali, passando dores aqui, controvérsias ali, e quando vê, está tudo polido, está tudo ajeitado, os corações estão indo, duas pessoas completamente de pensamento diferente, mas caminhando junto, lado a lado. É uma vida íntegra, sem desconfiança, sem nada, tranquila. E Deus tem moldado a minha vida, e eu olho para a minha vida como a palavra de Deus na minha vida, e para esta nação. Ao contrário de que o povo de Deus aqui dentro dessa nação está fazendo tudo errado. E aí eu te pergunto, quem poderá viver com Deus no mundo louco? Porque se tu agradar homens, tu desagrada a Deus. Porque se tu agradar a Deus, tu desagrada o homem. Então eu prefiro desagradar homens e ficar com Deus. Mas eu preciso orar, abençoar a vida dos homens que é igual, não se agradaram de mim, porque eu tenho um Deus na minha vida, o Cristo, que eles não são adeptos ao meu Cristo, eles não creem no meu Cristo, porque o Espírito da verdade ainda não alcançou essas pessoas. Mas eu estou vivendo, nos meus quase 50 anos, eu estou vivendo a fase mais linda da minha vida. Em tempos difíceis, em tempos coisas, eu estou contando bênção. Eu estou contando testemunho, eu estou vendo a grandeza de Deus diante de mim.
Eu estou vendo Deus dizer, meu filho, tu encheste a barriga como eu te mandei, mas eu preferiria que tu tivesse mais cheio de mim do que com comida que perece, que logo estraga e vai fora. E eu disse, bah, como é bom te servir, como é bom andar contra a maré, contra o sistema, no sentido de dizer que eu não vou chegar a lugar nenhum, dizer que eu não vou a lugar nenhum. E se o Brasil entendesse isso, se a nação, o povo brasileiro entendesse isso e fosse contra a maré, entregasse a sua vida para Deus e colocasse os primórdios do mandamento e Deus sobre todas as coisas, até mesmo sobre o filho que ama, não é desapontar o filho, deixar de amá-lo, teu filho, mas o teu coração tem que ter o filho aqui embaixo e o teu coração com Deus aqui. Entendeu? Então, eu não consigo olhar mais para as coisas de Deus e dizer, bah, não vai dar certo. E Deus disse, tu quer ver a tua luz brilhar, Wesley? Eu disse, sim, Senhor, eu quero. Tu quer ver essa nação brilhar? Eu disse, sim, Senhor, eu quero. Enquanto eles não entenderem, não me aceitarem e não quebrarem seu coração de pedra, não decidirem me amar, não chegarei a lugar nenhum com eles. A minha misericórdia é enorme, é gigante. Eles não conseguem entender a minha misericórdia. A grandeza dela para com essa nação e esse povo. Mas eu de trazer muitos no final do dia, para que eles possam me conhecer, quem não vem na alegria, Deus está chamando o tempo inteiro pela palavra, alguns vêm pelo amor. Mas aí muitos estão voltando para trás, porque estão encontrando um falso evangelho. O evangelho da igreja infiel, o Google aqui está louco da cabeça. Então as pessoas estão indo pelo caminho de um falso evangelho. O evangelho fácil. Gente, às vezes fiz um pecado, cometi um erro, sei lá. Isso dói tanto dentro de mim. Eu fico, o que eu fui fazer, rapaz? O que eu fui falar? Aí eu vou lá, Senhor, purifica os meus lábios, purifica isso, fala isso, me ensina isso, me coloca isso, me instrui aqui, me dá sabedoria, inteligência para eu lidar comigo mesmo, com o meu ser humano fracassado, derrotado, a minha carnalidade, para que eu possa só ter o direito de te servir. E quero chegar até no fim da minha vida na excelência de uma santidade, separado do pecado. Mas eu vou deixar essa palavra aqui. Deus falou muito. Medite, abençoe. Uma coisa que eu vou dizer para vocês. Eu preciso falar. Deus está me inspirando isso no coração. Olhem para mim, prestem bem atenção no que eu vou dizer. Eu não me preocupo com status, eu não me preocupo em quantidade de pessoas que vai ver o meu vídeo ou não. Foi lançado na internet. Quem acessar minha página vai ver. Beleza? Quem quiser compartilhar, compartilha. Se não quiser, deixa quieto. Então, a palavra de Deus está dizendo assim, ó. Vocês casais, marido e mulher, procurem se amar. Procurem colocar Deus na aliança de vocês. Talvez o marido ainda não é crente, talvez a mulher ainda não serve a Deus, ou talvez os dois não servem a Deus. Há um momento de se reconciliar. De entender que a tua família, a estrutura da tua família, por si só, vocês dois, sendo cabeça da sua casa, não vão vencer. Porque seus filhos são crianças informatizadas e elas são fáceis de ser seduzidas por esse sistema tecnológico. E Deus está dizendo o tempo inteiro que depois dele é a família. E para uma família ser linda, você, marido e mulher, tem que se amar. Ela não gosta dela, não gosta do defeito. Cara, defeito todo ser humano tem.
Pega a tua esposa, se ela também é ruinzinha assim, vai lá, sacode a carcaça dela, joga ela no salão de beleza, bota dentro da máquina de lavar, sei lá, se o cabelo ficar arrepiado, dá uma escovada, joga um óleo de azeite ali, sei lá, faz qualquer coisa, passa um pretinho de pneu ali, de silicone, pra ficar, ó, top, brilhando. E a mulher mesmo, que ela tá meio barrigudinha, assim como eu, vai lá dar o trato, tá entendendo? Vão viver, vão felizes, ó, esses dias eu e minha esposa fomos pra beira da praia namorar de madrugada. É lindo, sejam amigos, sejam parceiros. Às vezes vai ter dia que a mulher vai acordar azedo, tu vai acordar azedo, mas em primeiro lugar acorda dizendo, eu e a minha família somos abençoados. Eu e a minha esposa somos abençoados. Eu profetizo bênção na minha vida. Eu profetizo bênção na vida do meu marido. Deus tem chorado muito por ver a família se dispersando. Porque tudo é briga, casais de 19, 20 anos, tudo separado. Famílias lindas sendo diluídas. Filhos vendo os lares completamente destruídos por traições, por convicções, por teimosias, porque o machismo ou o feminismo tomando conta das suas famílias. Repudia machismo e feminismo. Isso é uma praga. Deus condena isso. É um pecado sério no meio do casal. Então fica essa mensagem aí, ó. Vão se unir, vão trazer Deus para a tua vida, vão se converter de seus pecados que não é convertido, se arrependam dele, tragam Jesus para o teu casamento, para que os teus filhos possam ver, nossa, meu pai e minha mãe são um casal de Deus, servo de Deus, eles oram, tudo acontece, eles têm uma vida linda, maravilhosa, eu quero ter essa vida para mim e quero passar para meus filhos, se for da vontade de Deus. Mas a minha vontade é isso, é seguir o exemplo do meu pai e da minha mãe. E hoje eu estou vivendo o auge de um casamento lindo, por isso é que eu estou dizendo para vocês. Entregue a tua vida na mão da tua esposa e a tua esposa entrega a vida na mão do teu marido. E coloque Deus na mão, e coloque a vida de vocês na mão de Deus. E vão viver um casamento extraordinário, vão viver o sobrenatural, o impossível, o maravilhoso. Minha esposa, ela só olha para mim e diz, isso aí mesmo, tá pensando que é sorvete, aí você como é que é? Ela chegou hoje linda, maravilhosa, pedindo para mim comprar queijo e salame, eu estava bem no comprei o queijo e salame. Ela disse que ia fazer um cafezinho, mas ela já queria chantagem. Então, ame suas esposas, dê amor e carinho para ela. Se ela é um cão chupando de manga, bota ela dentro da máquina de lavar roupa. Ou se tiver um muro aí, ó, bota ela um muro aí, escreve lá, muro da lamentação para minha esposa. Bota ela lá lamentar. Tá entendendo? E dá muito amor e carinho para ela. Beleza? Fica essa dica aí. Não se separa da tua esposa. Se tem um problema, chame alguém que tenha uma boca fechada, que não coloque a vida de vocês no jornal da fofoca. E peçam conselho, peçam para as pessoas sábias do meio de vocês ou do povo de Deus para ajudar a dar um bom siso, a dar um caminho, a dar uma ira, pregando o evangelho, anunciando aos que não são crentes e levando o reino de Deus para frente. Beleza? Fica na paz do Senhor, que Deus abençoe. Eu dormi porque às 5 da manhã eu tenho que levar a mulher no serviço. Então, fica a mensagem de Deus nesse vídeo. Se o Brasil não se converter, dores de parto o Brasil terá. Aliás, já está tendo. O povo de Deus já está sentindo o peso das dores. A barriga daqui a pouco vai começar a ceder. Daqui a pouco nasce a morte, a fome, a dor, por causa do pecado dessa nação. Amém? Paz do Senhor, que Deus abençoe a vida de todos. Fica com Deus, boa noite. Tchau, tchau, galera. Até a próxima vez.